Chuva forte em todo o estado e alerta vermelho em Petrópolis. Deslizamento de terra na cidade imperial obriga moradores a saírem de casa. Enterrada mulher assassinada após briga de trânsito em Macaé. Pelo menos 2 crianças morrem em grave acidente na Dutra. E veja os gols dos times cariocas no fim de semana. Segunda-feira, 20 de novembro, começa agora o SBT Cidade. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Espero que tenha tido um ótimo feriado, né? Tá chovendo aí, a gente começa falando da podridão da nossa política no estado do Rio de Janeiro. Uma das maiores decepções na votação que livrou os 3 deputados estaduais da cadeia foi a bancada do PDT, partido fundado por Leonel Brizola, que sempre combateu a máfia dos transportes. Dos 6 deputados do PDT, 5 votaram pela libertação de Pisciani, Albertassi e Paulo Melo. Pode rodar. Acostumado a prender bandidos e cumprir ordens judiciais, Zaqueu Teixeira, que é delegado da Polícia Civil, ignorou a decisão unânime do Tribunal Regional Federal e votou a favor dos deputados denunciados por corrupção. Há 3 meses, o parlamentar já tinha tomado outra decisão surpreendente. Depois de assinar o pedido para a criação de uma CPI para investigar a máfia dos transportes, Zaqueu Teixeira simplesmente retirou a assinatura. Os colegas de partido, Jânio Mendes e Luiz Martins, também ajudaram a implodir a CPI e livraram da cadeia o trio calafrio do PMDB. Tiago Pampolha, aquele que deu a medalha Tiradentes, considerada a maior honraria do Estado, ao filho do ex-governador Sérgio Cabral, foi outro a proteger o trio. E o que falar da combativa deputada Cidinha Campos, sempre pronta a apontar o dedo para os outros. Pois é, a amiga de Cabral mostrou que as palavras do fundador do PDT, Leonel Brizola, que chegou a enfrentar a máfia dos transportes, parecem estar mais atuais do que nunca. Não confie nesses políticos! Tudo está corrompido! Mas é isso, gente. A política hoje não tem princípio algum. As pessoas votam pelos próprios interesses, pelas maracutaias, que é claro que esses políticos já devem ter dentro da LERJ, né? É óbvio. Mas temos novidades, tá, sobre esse caso. O Supremo Tribunal Federal pode anular essa votação que libertou o presidente da LERJ e os outros 2 deputados do PMDB presos na Operação Cadeia Velha. Jorge Pisciani e Edson Albertassi pediram licença do cargo. Paulo Melo ainda não decidiu o que vai fazer. Caio Alex conta pra gente. O Ministério Público Estadual protocolou um mandado de segurança pública exigindo a anulação da sessão que foi realizada aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que decidiu pela liberação dos deputados que foram presos na Operação Cadeia Velha. O MP quer que seja feita uma nova sessão, onde todo e qualquer cidadão tenha direito de acompanhá-la. Da maneira que foi, ela tem que ser refeita. A maioria do parlamento resolveu blindar esses 3 personagens que estão sofrendo essa série de acusações de uma forma muito consistente pelo Ministério Público e pela Justiça. Uma oficial de justiça foi até a LERJ para cumprir uma determinação da juíza Ana Cecília Arguento Gomes de Almeida, da 6ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio, para a liberação das galerias da Casa Legislativa para o público. Mas ela e o deputado Flávio Serafini foram barrados de entrar pelas forças policiais. Serafini, por pouco, não foi agredido. Paulo Melo não sabe o que fazer, né? O mínimo que vocês deveriam fazer é deixarem as investigações andar. Pronto, aí daria tudo certo, porque aí vocês seriam detidos, faríamos uma limpa na política, né? Porque desse jeito não dá para continuar. Aquele intervalo rápido, eu volto já com outras informações para você. Continue ligado, hein? E a gente segue, vai direto à Serra agora, que a chuva forte que cai desde a tarde de ontem em várias cidades do estado do Rio já começa a preocupar a população. Em Petrópolis houve um deslizamento de terra no bairro Atílio Marote. Pessoas tiveram que sair de suas casas. A cidade está em estágio de alerta porque há previsão de mais chuva forte. A reportagem é de Roberta Guerin. Pode rodar. 15 para as 5 da manhã eu escutei o barulho do poste caindo ali e deu aquela escuridão. Como a gente pode observar aqui,
pedaços do muro vieram parar no meio da rua. Além disso, o poste atingiu aquela casa e toda a fiação prejudica a entrada deste outro imóvel. Além disso, diversos moradores ficaram sem luz. Dependendo deles colocarem o poste, a ampla vem e coloca. Pode eu ficar sem luz hoje, pode ficar a noite toda e amanhã, depende. A gente não tem previsão. Um homem ficou desabrigado após o deslizamento de terra. Para os moradores, a situação é preocupante, já que a terra está cedendo e a água ganhando força pela rua. Porque a água do Imperador vem, faz a ligação para o hidrômetro e deixa os buracos. Só fazem, vem, tapa, faz um paliativo e você vê que a água está descendo aí toda direta e ninguém toma providência nenhuma. Parece que nós somos esquecidos aqui. Olha, gente, alerta máximo, então, em Petrópolis. O alerta é vermelho, segundo dados da Defesa Civil. Petrópolis está, então, em sinal de alerta vermelho. Você aí que mora na cidade, vamos ficar de olho no tempo, tá bom? Vamos evitar mais mortes. A gente já perdeu muitas pessoas aí para as chuvas. E agora, um caso bárbaro que aconteceu no final de semana em Macaé e que chocou toda a população da cidade. Uma mulher morreu esfaqueada após uma briga no trânsito. O corpo da vítima foi enterrado ontem lá na região. Veja na reportagem. No abraço, a tentativa de consolo à adolescente que perdeu a mãe cruelmente. Raquel Melo Mota, de 39 anos, morreu depois de discutir com uma mulher no trânsito. A filmagem mostra a pessoa fechando o carro da minha esposa e saindo do carro com uma bolsa. E dentro dessa bolsa tinha uma faca. E desferiu 3 a 4 facadas no peito da minha esposa. A filmagem a qual o marido se refere é o circuito de segurança deste condomínio em Macaé. As imagens já estão com a polícia. A acusada pelo assassinato já foi identificada, mas não pôde ser detida por falta de uma ordem de prisão. No mesmo dia do ocorrido, pessoas me mandaram imagens dela num bar, tomando cerveja, comemorando e dançando. Raquel foi socorrida após o crime, mas um dos golpes atingiu o tórax e perfurou o pulmão da vítima. O corpo da empresária foi enterrado neste domingo. A Polícia Civil informou que faz diligências na região para tentar localizar a suspeita. O que a gente pede agora é resposta, porque não é possível uma pessoa que já tem um homicídio nas costas, já tem outra passagem pela polícia, outra morte nas costas e vai ficar assim? Olha, isso é um absurdo, né? Essa mulher que cometeu esse crime já é uma criminosa, né? Segundo informações da polícia, ela já responde por outros crimes. Veja só que situação. Agora, hoje, a nossa repórter esteve lá em Macaé, a Bárbara Storck, no condomínio onde morava a vítima, e o clima por lá era de bastante tristeza, né? Nós vamos, então, conversar com a Bárbara Storck lá da redação. Bárbara, está todo mundo chocado, né, com esse crime bárbaro que aconteceu aí em Macaé. E a suspeita já foi detida? Como está essa situação? Oi, Salu, boa noite para todo mundo. Não, a suspeita ainda não foi presa, ela está sendo procurada e qualquer informação sobre o paradeiro dela pode ajudar a polícia. Os números para contato estão aí aparecendo na sua tela. O que a gente sabe é que ela é do Ceará, apagou o perfil nas redes sociais. Em um deles, ela se dizia funcionária da Câmara Municipal de Macaé, mas o nome dela não consta no portal da transparência, Salu. Hoje eu tive lá no condomínio, como você mesmo disse, e está todo mundo bastante abalado ainda, ninguém quis dar entrevistas. O marido da Raquel está fazendo postagens frequentes na rede social dele, falando sobre as saudades que ele está sentindo da esposa. Eu conversei com o comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel Marco Volmer, e ele disse para mim que em 2 anos na região foi o primeiro registro que ele fez de uma morte causada por briga no trânsito, que é uma estatística tão rara que a polícia nem trabalha com ela diretamente. Eu também conversei com alguns motoristas e a maioria deles tem a mesma opinião. No trânsito é preciso ter controle. Salu, pode rodar. Hoje em dia tem muita gente já saindo com a má intenção no coração. Tenta evitar qualquer tipo de conflito o máximo possível para que essas situações assim não ocorram, né? Hoje em dia está complicado. Então a gente tem que controlar o máximo que pode. As pessoas andam no limite, né, discutindo, mas nesse caso específico já trata-se de uma criminosa, né? Não foi algo assim, de repente no sangue quente. É uma pessoa que já cometeu crime.
Volta de feriado, muita gente pegando a estrada, mas vamos com calma, tá, gente? Porque as pistas estão molhadas e essas pistas molhadas já têm provocado acidentes gravíssimos. Pelo menos 3 pessoas morreram em um grave acidente na Dutra, na altura do sul fluminense. Entre as vítimas estão um bebê de 1 ano e um menino de 10 anos. A reportagem é de Jackson Silva, pode rodar. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã. O ônibus saiu de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e seguia para a Barra do Piraí, no sul do estado. Neste trecho, em Paracambi, o motorista perdeu a direção do veículo e bateu na mureta de proteção da via expressa. Ele ainda tentou seguir até aquele ponto, mas o ônibus acabou tombando. No coletivo estavam 36 passageiros. 3 morreram, um menino de 1 ano, um de 10 e um outro de 18 anos. No local ainda é possível ver o que sobrou dessa tragédia. Olha só desse lado, os vidros do ônibus foram arremessados e pararam nesta grama com o impacto da colisão. Vou pedir para o Paulo mostrar aqui do outro lado. A gente vê um pedaço do ônibus por toda parte e ali vidros estilhaçados. Dentro do ônibus, o cenário é ainda pior. Assentos todos quebrados, revirados, resíduo de sangue. Daqui dá para ter uma ideia do pânico desses passageiros. Na mão do policial civil, um equipamento que pode ajudar na investigação e saber a velocidade do ônibus. Imagens da câmera de segurança também devem ajudar a polícia a entender o que provocou o acidente. Gente, pista molhada, tem que reduzir a velocidade, não adianta querer correr, né, como se a pista estivesse seca, porque vai dar alguma coisa errada. E aí, esse algo errado pode provocar a morte de terceiros, de pessoas que não têm nada a ver, né? Vamos para cá, mudando de assunto, a gente volta à Serra, é que em Petrópolis a população aproveitou o feriado para protestar. Mesmo com tempo ruim, cerca de 1.000 manifestantes se reuniram hoje no centro da cidade. Isso na marcha contra a pedofilia. O movimento acontece depois do aumento no número de casos de abusos sexuais contra menores lá no município. Mais uma vez, quem conta é a repórter Roberta Guerin. Mais de 1.000 pessoas manifestaram no centro de Petrópolis. Estão tentando transformar a pedofilia em coisa natural e a gente não pode aceitar isso de jeito nenhum. Quem esteve na manifestação relembrou alguns casos que chocaram a cidade. Um deles no último sábado. Um professor de jiu-jitsu foi preso acusado de estuprar 2 ex-alunos de 10 anos. Os pais precisam, antes de encaminhar as crianças para uma instituição, para uma escola, eles precisam investigar, procurar saber um pouco mais sobre a pessoa com quem vai lidar diretamente com os seus filhos. A chuva não inibiu os manifestantes, que seguiram pelas ruas do centro da cidade com gritos de ordem. Pedofilia não! Sabe o que é isso? Lei até tem, né? Mas ela não é cumprida. Aliás, várias leis. Isso depende do financeiro, depende da condição financeira de quem comete esse ato absurdo. Para mim, não passa de um canalha, tá? Você que abusa menor, não passa de um canalha, de um crápula, de uma pessoa que não deve ser chamada de ser humano, é uma criatura e deve ficar trancada lá na cadeia o resto da vida. Aquele break rápido, eu volto em instantes com outras informações. Continue com a gente. Vamos agora à Serra conversar com a Roberta Guerin, porque tem novidades sobre a cratera que abriu as margens da BR-040 em Petrópolis. Roberta já vai aparecer para a gente aqui mais uma vez na tela. Boa noite, Roberta. Foi colocado hoje pó de pedra, né, lá no local da erosão. É isso mesmo? Explica para a gente aí. Pois é, isso mesmo, Salutiel. A cratera foi fechada no último sábado. 3.500 metros cúbicos de pó de pedra foram utilizados. O serviço ainda não terminou. Segundo a Concer, é preciso ser feito lá uma obra de contenção. Segundo a Defesa Civil, a Concer tem até amanhã para apresentar os relatórios elaborados pelas empresas terceirizadas que realizaram imagens e sondagens na área da cratera e nas extensões do túnel. Eu volto com você, Salutiel. Ok, Roberta, para mim isso é uma atitude desesperadora, né? Não sei se isso vai adiantar colocar pó de pedra num lugar que está ruindo, está desabando, né? O negócio deveria ser feito de baixo para cima. Não sei, não sou nenhum técnico para saber. Vamos agora às informações, às últimas notícias do interior do estado. Pode rodar nosso giro pelas cidades. Crianças
Criança de 10 anos e mulher de 36 morrem em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na RJ-106 em Saquarema. Um homem de 39 anos, que também estava no carro, ficou ferido. O motorista do caminhão saiu ileso. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, a suspeita é de que o motorista do carro tenha perdido o controle da direção ao passar por uma poça d'água. Bandidos tentaram assaltar um banco no centro de Casimiro de Abreu. Os criminosos fizeram um buraco na parede para terem acesso à agência. 2 suspeitos foram presos em flagrante pela polícia com diversas ferramentas utilizadas na ação. Nada foi levado e o caso foi registrado na 128 DP. Polícia prende cerca de R$100 mil em drogas e prende 2 suspeitos em São Pedro da Aldeia. A ação aconteceu na rua Mário Pereira, no Balneário das Conchas. Quase 10 mil pinos de cocaína, uma pistola e 10 munições foram apreendidas. Uma pessoa conseguiu fugir. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de esporte. Olha só, o Flamengo carimbou a faixa de campeão brasileiro do Corinthians. Uma vitória incontestável por 3-0. Já fora de casa, o Vasco foi derrotado pelo Atlético Paranaense, enquanto Botafogo e São Paulo ficaram no empate sem gols no Pacaembu. Vamos aos gols do fim de semana, veja. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Manquejo saiu dos marcadores do meio e chutou sem defesa para Cássio. Golaço! Aos 31, o árbitro marcou o pênalti de Pablo em Geovânio. Diego cobrou e marcou. O Viseu fez o terceiro dos cariocas numa jogada individual. A pequena torcida que veio de São Paulo nem se importou com a derrota. Melhor assim, foi festa dos dois lados. Vasco e Atlético Paranaense se enfrentaram na Arena da Baixada e foram os donos da casa que saíram na frente. Fabrício cobrou escanteio, a zaga vascaína desviou, mas Thiago Heleno pegou Martim Silva de surpresa e marcou. A festa durou pouco e 2 minutos depois o zagueiro Anderson fez contra e deixou tudo igual. No segundo tempo, Douglas Coutinho recebeu de Matheus Rossetto na entrada da área e mandou um chutaço sem chances para o goleiro carioca. Aos 23, Felipe Guedós cobrou o escanteio, Fabrício subiu e mandou de cabeça para fazer o terceiro do Furacão. Final, Atlético Paranaense 3, Vasco 1. No Pacaembu, o Botafogo entrou em campo sob pressão. Antes da viagem, o alvinegro não conseguiu treinar por conta de protestos da torcida. Já o São Paulo queria se livrar de vez de qualquer perigo de rebaixamento. Com a bola rolando, um jogo frustrante com o desempenho das equipes e o placar final. A partida foi fraca tecnicamente e teve os principais momentos de perigo no segundo tempo. Mas a contagem terminou da mesma forma que começou, 0-0. Tudo bem, acabou nosso tempo, que pena, hein? Passa muito rapidinho. Atenção, Bira, a Bira tá trabalhando hoje também, feriado, WhatsApp na tela. Desliga não, vem chegando o SBT Brasil, ó, assim de notícias do nosso país e do mundo. A gente volta a se falar amanhã. Tchau e até lá.